E eu não descarto que, nas condições do capitalismo atual, ainda haja movimentações deste velho imperialismo cuja lógica é só geopolítica no sentido banal, geográfico, estrito sensu. Um país não gosta do outro, tenta tomar uma terra do outro, etc. e tal. O que aconteceu, no entanto, Leonardo, eu estou aqui me estendendo um pouco mais, mas agora eu vou chegar ao definitivo, inclusive para fazer disso aqui uma espécie de aula conceitual para o nosso público. O que aconteceu é que, com o capitalismo, mudou a forma do imperialismo, mudou o modo de ser do imperialismo. Então, esse imperialismo que é, eu tenho arma, você também tem, vamos aqui fazer uma escaramuça e eu pego o seu território, isto foi a história de todo o sêmio, do lato imperialismo, mas agora começa o imperialismo estrito sensu. E o que é o imperialismo estrito sensu? É aquele que se articula a partir da forma mercadoria, a partir do capital. Falando de outro modo, a partir das estratégias do capitalismo, do dinheiro. E os Estados Unidos têm preponderância, mas também antes dele a Inglaterra teve preponderância extraordinária e alguns outros países europeus buscaram ter também. A Alemanha, em algum certo momento, a França, de modo muito retardatário, a Itália. Então, houve países que buscaram estabelecer um espaço no qual o seu jogo geopolítico imperialista era um jogo da acumulação. Não era apenas o capricho de dizer, você é meu vizinho, eu não gosto de você, eu crio um Estado tampão no meio. Era uma estratégia de acumular em favor das suas burguesias, ou seja, sugar, sangrar outras regiões do mundo, fazendo com que, assim, a burguesia desse país ganhasse profundamente. Em que momento isso acontece? Com as revoluções industriais, quando, a partir daí, o assalariado passa a ser o modo de exploração das sociedades e as sociedades, então, elas subjugam a classe trabalhadora de um jeito bastante específico. Só que, a partir desse momento, começa a haver uma forma de imperialismo da mercadoria. Então, a Inglaterra, a França, a Alemanha produziam maquinários, produziam uma série de bens de consumo e, a partir daí, vendem ao mundo. O mundo não produz estes bens de consumo, o mundo tem que comprar aquilo que é da Inglaterra. Então, a Inglaterra manda fechar o porto do Brasil a outros países, vai dizer, não, só compra de mim, ou então eu vou cobrar a sua dívida externa. Na história do Brasil, é uma história mais ou menos dessa, portuguesa, por ascendência, na qual Portugal, para dar a independência do Brasil, nos deu também a dívida externa deles e ficamos reféns da Inglaterra, enquanto a Espanha, por sua vez, era refém da França no século XIX. O Napoleão teve muito mais força de domínio da Espanha do que propriamente de Portugal. Pois bem, Portugal era inglês, pertencia ao imperialismo inglês, o Brasil também ao imperialismo inglês. Por isso, as estradas de ferro nossa, do século XIX, basicamente são inglesas. Pois bem, o que estou aqui dizendo é que, a partir desse momento, o imperialismo toma outra dimensão. Essa dimensão foi percebida pelos marxistas e, em especial, por Lenin, no começo do século XX. Quando ele percebeu que o velho imperialismo, que era eu tenho uma arma, você também tem, eu te mato, você me mata, isso continuava, isso sempre existiu, e volto a falar, este é o imperialismo caprichoso, voluntarista, eu estou aqui, não gosto de você, eu te mato. Pode ser que um pouco da Rússia, da Ucrânia, tenha a ver com isso, Polônia, Alemanha, tem a ver com este imperialismo rasteiro, te odeio, 50 anos atrás você me matou, matou meu parente, agora eu mato o seu. Pois bem, esta é uma dimensão que não estou dizendo que ela acabou, ela subsiste em grau baixo. A dimensão que avulta, que se levanta de modo espetacular, é o imperialismo do capital, porque então o capital subjuga, muitas vezes sem arma nenhuma. Um país se põe como refém do outro, porque o outro detém a riqueza daquele país, compra suas terras, compra suas empresas, compra, inclusive, os meios de troca e, em especial, isto vai se sofisticando, 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 a tal ponto que obriga este país subordinado a vender para o outro país na moeda do outro país. Agora, pasmem, isto chega a um ponto tal que obriga este país a vender para um terceiro país na moeda de um país que não é nem este, que é do outro país. No caso, foi a Libra em algum momento e, desde um certo tempo, é o dólar estadunidense. Pois bem, o que o Lenin percebeu é que o imperialismo mudou de grau.
Era uma etapa superior do capitalismo, esta que fazia com que os países se articulassem em termos de geopolítica, em termos de arma, exército, em termos, inclusive, de domínio cultural e ideológico de outros povos, mas, em especial, em termos de domínio burguês do capital. Quando Lenin propôs isso, ele ainda via que existia Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, correndo por trás a Itália, e depois uma série de pequenos países, muito pouco de expressão menor do imperialismo. A própria Rússia era um desses países, a Turquia era o Império Otomano. Então, sempre houve expressões como tais, o Japão no Oriente, outros mais. Mas, depois desse período, o que se percebeu com a Primeira Guerra Mundial e depois com a Segunda Guerra Mundial, Lenin não viu esse período, é o fato de que os capitais do mundo foram se aglutinando de tal modo que uma nação imperialista não concorria mais com outra nação imperialista. Elas foram se fundindo, seus capitais foram se fundindo, e a partir de algum momento, um país só toma o domínio, a liderança e o controle geral do capitalismo mundial. Este país são os Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando então, inclusive, o dólar é a moeda oficial de troca de todos os países. E os Estados Unidos, a partir desse momento, com um exército de um peso extraordinário, com uma geopolítica de domínio do mundo inteiro, ele toma a frente do capitalismo, põe a Inglaterra como sua segunda, como sua subordinada, é a mãe dos Estados Unidos e passa a ter um papel lateral, e com o passar do tempo, os Estados Unidos põem a Europa no bolso, porque a Segunda Guerra Mundial faz com que a Europa vire terra arrasada e boa parte da Europa só se levanta com os Estados Unidos. A Itália, inclusive, só se levanta com dinheiro estadunidense e a Itália passa a ser, Pasolini narra isso muito bem nos seus filmes, ela perde toda a cultura italiana e ela passa a ser uma cultura estadunidense, a música, todos os a calça jeans, o boné, coisas mais. Pois bem, então o que estou dizendo é que a partir de algum momento os Estados Unidos são o centro de um complexo da acumulação imperialista. É isto, Leonardo, já para lhe passar a palavra, nos dá a dimensão de que há um velho imperialismo. Não estou dizendo que ele acabou, ele pode existir, enfim, um país pode brigar com seu vizinho por capricho, porque alguém cuspiu no chão, porque alguém falou que tem a arma maior do que a do outro, só que esta escaramuça imperialista, ela tem uma dimensão bastante peculiar. Por quê? Porque se ela começa a aumentar muito de grau, e ela começa a incomodar a acumulação geral do capital, todos esses países são dominados pelas suas burguesias. Essas burguesias, em algum momento, dizem assim, bom, essa escaramuça aqui com o país vizinho vai até um certo ponto. Comecei a perder dinheiro, eu paro com isso. Por isso, eu resumo todo esse complexo de informação para vos dizer, podemos falar de imperialismo em casos múltiplos? Podemos, se for um conceito baixo de imperialismo. Ou seja, o Brasil olha para a Bolívia um espaço de acumulação. A Argentina olha para o Uruguai e para o Paraguai e fala, bom, aqui eu quero estabelecer minhas bases, não vou deixar com que vocês ganhem. Isto é o imperialismo no grau baixo. Por isso, a pergunta, a Rússia é imperialista num grau baixo? É. Todo país que tem alguma força, olha para o seu território vizinho e quer dominar, é imperialista desse território vizinho. Agora, o conceito maiúsculo de imperialismo, esse com o qual o marxismo lida, o Lenin lida, que é a força da acumulação, a força da moeda. Houve alguns centros imperialistas maiúsculos no século XX, desde os meados do século XX. No entanto, o grande centro imperialista são os Estados Unidos, e o controle do mundo, a exploração do mundo, o domínio do mundo, só tem uma força, os Estados Unidos.